Olá meus amigos, o meu nome é Marisa, bem-vindos ao meu canal Caminhada com Deus. Amigos, hoje é o dia 1 de maio, o dia do trabalhador, mas infelizmente o que não falta hoje em dia são pessoas sem trabalho, são pessoas desempregadas à procura de um trabalho ou até mesmo com medo de perder o seu trabalho. Por isso eu pensei, por que não fazermos hoje um vídeo de oração para que Deus abra uma porta de emprego para aquele que está à procura de um trabalho, para aquele que está com medo de perder o seu trabalho, para que não perca o seu trabalho, para que o Senhor abra uma porta aonde se calhar nem existe. Mas esta oração não é somente para este dia específico, 1 de maio, mas para qualquer dia, para qualquer pessoa que esteja a precisar de um trabalho. Pois é, mas primeiro eu gostaria de vos contar um pequeno testemunho. Eu não sei se tu sabes, mas eu vivo na Alemanha e eu tenho 3 trabalhos. Para alguns, 3 trabalhos pode ser sinônimo de uma pobre coitada, não é? Como eu mesma já li em alguns comentários sobre mim, coitada da Marisa com 3 trabalhos, não é? A escrava dos alemães. Mas para mim pessoalmente, ter 3 trabalhos num país estrangeiro em que eu não tenho nenhuma formação académica. Eu estudei até ao 12º ano de Portugal, mas não o completei. Para mim, ter 3 trabalhos aqui não é nenhuma vergonha, não é sinônimo de pobre coitada, mas sinônimo de ser uma abençoada por Deus. Os meus 3 trabalhos, para quem não sabe, é cuidar de uma idosa todos os dias de manhã, durante a semana. Eu começo o meu dia primeiro nesta senhora que tem 94 anos e eu já cuido dela há 10 anos, mais ou menos. Depois, logo a seguir, eu vou para o meu segundo trabalho, que é num restaurante, servir as mesas. E depois, durante a semana, eu ainda tenho a possibilidade de escolher o dia em que eu vou trabalhar, o horário que eu vou trabalhar. Não é fixo, mas eu ainda tenho um 3º trabalho de faxina. Eu sou faxineira de uma igreja em que os membros são idosos, a maior parte deles, por isso eles não podem limpar a igreja, manter a limpeza da igreja. Então eu sou a faxineira desta mesma igreja, que por acaso até é a igreja que eu congreguei primeiramente, já não estou nesta igreja, e é também a igreja em que a senhora de 94 anos, para quem eu trabalho, também congrega nesta igreja. Pois é, eu sou mãe solteira. O meu filho nasceu aqui na Alemanha e eu sempre cuidei do meu filho sozinha. Por que é que eu estou-vos a contar agora esta história da minha vida? Porque quando eu precisei de um trabalho, eu não tinha praticamente como arranjar um trabalho. O meu filho ainda era pequeno. Eu quase não sabia o idioma. E eu não tenho família, nós não temos família aqui na Alemanha que me pudesse ajudar, não é, com o meu filho. Em termos de, por exemplo, eu ir trabalhar e alguém ficar com o meu filho, nós não temos contacto com o pai dele. Então eu procurava um trabalho e não sabia aonde encontrar um trabalho, porque o meu tempo era extremamente limitado. Eu não podia trabalhar nem muito cedo, nem ficar a trabalhar
até tarde, nem aos fins de semana, nem aos feriados. Eu tinha um tempo extremamente limitado, que era o tempo que o meu filho estava no infantário. Ele foi para o infantário aos 3 anos de idade. Até lá eu recebia o dinheiro do Estado, que é como funciona aqui na Alemanha, mas a partir dos 3 anos de idade, quando a criança vai para o infantário, então os pais, a mãe, neste caso eu, tinha que começar a entrar para o mundo do trabalho, do emprego novamente. E isto gradualmente. Quanto maior o meu filho ficasse, mais tempo de trabalho teria que ter, mais horas de trabalho. Só que eu era extremamente limitada no meu tempo para trabalhar, não é? Como eu já vos disse anteriormente. Então eu comecei a pedir a Deus, claro, que me ajudasse, que me abrisse uma porta de emprego. E foi assim que, depois de muito procurar e de desistir mesmo, porque eu simplesmente não encontrava nada que fosse compatível ao meu horário, eu disse a Deus: Deus, tu sabes a minha limitação, tu sabes que eu quero trabalhar, mas sabes também que não é fácil para mim encontrar um trabalho que seja compatível com o meu horário. Por isso, Deus, eu te peço, abre tu uma porta de emprego para mim. Entretanto, eu liguei para um restaurante que é onde eu trabalho até hoje, há mais de 10 anos. Vão fazer 12 anos, acho eu, que eu trabalho neste restaurante. Foi até o meu primeiro trabalho aqui na Alemanha. Quer dizer, primeiro não é depois do meu filho ter nascido, porque antes, quando eu vim para a Alemanha, eu já vim com trabalho que, entretanto, eu deixei aquilo. Mas prontos, eu liguei para este restaurante em que eu trabalho, com uma senhora que me ajudava a preencher todas as papeladas aqui da Alemanha, que não são poucas, e como o meu alemão era muito limitado, esta pessoa sempre me ajudava. Então eu disse-lhe a ela que estava à procura de um trabalho, que eu precisava de começar a encontrar algum trabalho, porque o meu filho, né, já estava no infantário e pronto, já estava a chegar à altura de eu arranjar um trabalho. Ela simplesmente disse: então vamos tentar agora. Pegou no telefone e começou a ligar simplesmente aqui para os restaurantes, para as lojas aqui da cidade, aqui perto. Entretanto, ela ligou para o restaurante onde eu hoje trabalho há mais de 10 anos, há mais de 11 anos, e perguntou se o meu chefe, agora é meu chefe, né, estaria a precisar de alguém. Eles falaram, ele disse que é para eu ir ao restaurante falar com ele. E quando eu cheguei lá e falei com ele, ele me disse: Marisa, eu estava a precisar de alguém para a parte da noite, mas que também pudesse vir aos fins de semana e que fosse flexível, não é? Porque às vezes uma colega fica doente, às vezes acontece alguma coisa, eu preciso de mais alguém, né? de mais reforço, e que pudesse vir, mas alguém assim tão limitado como a Marisa vai ser complicado. Mas de toda maneira, eu disse-lhe, né, assim, eu só posso trabalhar na parte da tarde, que é quando o meu filho está no infantário, aos fins de semana não dá. E ele, entretanto, disse: mas entretanto, deixa aqui o seu currículo, e caso apareça uma possibilidade para si, eu ligo-lhe. Eu deixei lá o meu currículo e eu pensei sinceramente que não iria acontecer nada, não é? Porque ele tinha sido bem claro naquilo que ele estava à procura e eu também naquilo que eu poderia dar. Mas 3 meses depois, este senhor, que é meu chefe, que é alguém que eu agradeço a Deus por estar na minha vida, apesar dele não ser cristão, ele ligou-me a perguntar se eu ainda estaria desempregada, se eu ainda estaria interessada naquele trabalho, porque a pessoa que estava a trabalhar da parte da tarde tinha torcido o pé, e como já era uma pessoa de uma certa idade, ela resolveu, não é, que primeiro teria que
dar uma pausa por causa do pé, e como ela já era uma pessoa assim, de uma certa idade, ela resolveu que não iria voltar mais a trabalhar. E ela então ligou-me a perguntar se eu estaria ainda interessada naquela vaga de emprego. Claro que sim, foi o que eu disse. Era na parte da tarde? Sim, era na parte da tarde. O meu filho estava no infantário. Mas o que é que eu fazia? O que é que eu faria com o meu filho em tempo de férias do infantário, não é? Porque assim como a escola, o infantário tem férias e não são poucas. Mas, graças a Deus, foi uma porta de emprego em que eu podia levar o meu filho comigo para o meu trabalho, em tempo de férias, no fim de semana, caso eu tivesse que trabalhar. Depois de um tempo, eu precisei de arranjar mais alguma coisa para fazer, para completar o meu tempo de trabalho, que são as 8 horas, né, normais. Acho que aí no Brasil também assim é, em Portugal, enfim, 8 horas de trabalho. E eu então, mais uma vez, comecei a procura e não sabia onde encontrar algo que fosse compatível às minhas necessidades. Então, o que é que aconteceu, amigos? Aconteceu que na altura que eu ainda estava nesta igreja, que eu hoje sou faxineira, esta senhora da qual eu cuido, ela veio ter comigo e disse: Marisa, eu vou ser operada. Eu já sou uma pessoa de idade. Na altura o marido dela ainda vivia. Ele já faleceu há uns anos. Mas pronto, ela disse-me: nós já somos uma pessoa de idade. Eu não sei como é que eu vou recuperar depois dessa operação. Então eu estava a pensar que se calhar eu poderia precisar de alguém que me ajudasse em casa, principalmente no começo do dia, não é? A preparar o pequeno almoço para o meu marido, a simplesmente começar o dia. E eu pensei em ti, se tu poderias talvez estar interessada em me ajudar durante esse tempo, só mesmo durante o tempo que eu não conseguir, né, depois da operação. Eu disse então, sim, claro que sim, com prazer. Eu também estava a precisar de umas horas mais de trabalho. E eu comecei então nesta senhora, que deveria ser por um tempo limitado, não é? Só que depois ela veio ter comigo e disse: Marisa, nós já somos uma pessoa de idade e vamos ser cada vez mais velhos, então nós queríamos te perguntar se tu gostarias agora de ter de ter este trabalho por um tempo ilimitado, de vires aqui todos os dias como vens e cuidares de nós. Assim foi o meu segundo trabalho. E depois o meu filho continuou a crescer, graças a Deus, com muita saúde, e chegou ao tempo de eu procurar mais um trabalho. Eu também poderia deixar estes 2 trabalhos e, em vez de ter 3, ficar com um só, não é? Que completasse as 8 horas. Mas depois de tanto tempo a trabalhar com estas pessoas, é claro que eu não queria fazer isso, até mesmo porque, apesar do meu filho já ser grande, eu continuo. Agora, hoje ele tem 15 anos, né? Mas naquele tempo atrás eu continuava limitada ainda, né? Cada vez menos limitada, porque ele ia crescendo, mas ainda limitada. Eu não queria deixar o meu filho sempre sozinho também, enfim. Quem é mãe, quem é pai, sabe aquilo que eu quero dizer aqui. Mas chegou o tempo de eu arranjar mais umas horas para completar as minhas horas de trabalho. E foi então quando um dia, amigos, enquanto eu estava com esta senhora a cuidar dela, ela falou comigo, nós estávamos a conversar e ela disse: isso, eu acho que nós já encontramos alguém para a igreja, para limpar a igreja. E eu perguntei para ela: limpar a igreja? Estão à procura de alguém para limpar a igreja?
Ela disse, sim, Marisa, nós estamos à procura de uma faxineira, não sabias? E eu disse, não, eu não sabia. Ela disse, então, mas por que não falas com a Gabi? A Gabi não te disse, a Gabi é a minha melhor amiga, amigos, que pertencia também a esta igreja. Vejam como as coisas acontecem e como Deus faz as coisas. Que pertencia também a esta igreja. Hoje ela também já não está lá, ela ficou por longo tempo naquela igreja, mas pronto. Fazia parte da gerência. Eu vou usar a palavra gerência porque eu não me estou a lembrar da palavra, mas pronto, de dirigir a igreja, não é? E é também uma das pessoas que faz parte do meu círculo de oração. Então, a senhora me disse, mas a Gabi não te disse nada? Pergunta à Gabi, ela sabe disso, ela também está a tratar disso. Eu, logo a seguir, liguei para a Gabi, que tinha estado com ela um dia antes no círculo de oração, e disse, Gabi, vocês estão a precisar de uma faxineira para a igreja? Sim, Marisa, estamos. Nós estamos a precisar urgentemente de alguém, porque os membros da igreja não, pronto, eles são idosos, tu sabes. E eu disse, mas Gabi, porquê que tu não me disseste nada? Ainda ontem nós estivemos juntas no círculo de oração. E ela disse, eu não te disse nada porque eu pensava que tu já tinhas trabalho suficiente. Mas está bem, se tu estás interessado, eu vou falar com a pastora. Eu acho que já há umas pessoas, não é, que também estão a concorrer. Mas eu vou falar com a pastora e dizer que tu também estás interessada e tu também já estiveste na igreja, nós todos te conhecemos, tudo bem. Amigos, e eu fiquei com este trabalho, com este cargo, eu digo cargo mesmo, com todo o orgulho de faxineira daquela igreja. Mas o mais engraçado de tudo, engraçado, eu nem sei se é engraçado, mas pronto, é que depois de eu ter ficado com o cargo de faxineira, uma das pessoas que também pertenciam àquela igreja, que já não é, e amigos, a igreja, eu estou sempre a dizer que as pessoas saiam da igreja e já não são, mas não é porque a igreja é má, é porque estas pessoas ficaram realmente muito tempo na igreja. E pronto, chegou uma altura que elas decidiram sair. Esta última que eu estou a falar, por exemplo, ela saiu porque ela tem 3 filhos pequenos e, como eu disse, a igreja é uma igreja onde há muitos idosos, não haviam crianças, então ela procurou uma igreja, que é onde eu estou agora, que haja mais crianças por causa dos filhos dela. Eu não estou aqui a tentar dizer, ou eu não quero que vocês pensem por eu dizer fazia parte da igreja, mas já não faz, que a igreja era má e por isso é que as pessoas saíram. Mas prontos. Mas esta pessoa, depois de saber que eu tinha ficado com o cargo de faxineira, mandou-me uma mensagem a dizer: Marisa, que bom que tu agora também, de uma maneira ou de outra, fazes parte da nossa igreja e és tu que estás encarregue pela limpeza da nossa igreja. Ainda bem que tu repensaste, porque eu tinha-te mandado a mensagem a dizer do cargo e tu não quisestes. E eu, entretanto, mandei uma mensagem a dizer: tu tinhas mandado uma mensagem a dizer sobre este cargo, sobre este trabalho de faxineira, e eu não quis. Quando é que foi isso? Ela disse: sim, eu já tinha mandado uma mensagem a te informar, só que tu disseste que já tinhas muita coisa para fazer. Amigos, sem eu saber, eu tinha dito não a este cargo, porque eu pensava que ela estava a falar de um outro cargo que não fazia, não daria para eu conciliar, não é, com os outros 2 que eu tinha. E eu então disse-lhe: não, então eu percebi esta mensagem mal. Eu realmente tinha dito que não queria aquele trabalho, mas foi porque eu pensava que era num outro sítio e que não daria para conciliar com os meus outros 2 trabalhos. E o que acontece hoje é que eu tenho 3 trabalhos totalmente conciliáveis, um com o outro, totalmente conciliáveis com a minha vida de mãe solteira, de uma pessoa que não tem carro e precisa de andar daqui para ali, enfim. E foi assim que Deus abriu portas para mim aonde não havia. Por isso, eu queria te dizer a ti, caso tu precises também
de um trabalho, caso tu tenhas perdido o teu trabalho, o teu emprego, e agora olhas, por exemplo, para os teus meios, na tua cidade, tu não sabes aonde procurar um trabalho, não é? Porque tu vês que não há cargos compatíveis com aquilo que tu precisas, com aquilo que tu consegues dar, e tu não sabes como ou aonde encontrar um emprego. Eu quero te dizer que Deus abre portas aonde não há, e Ele também é aquele que, dentro das nossas limitações, consegue ser ilimitado. Por isso, não percas a fé em Deus, em procurar um trabalho. Na palavra diz que nós devemos trabalhar, não é? Para dar um bom exemplo. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Graças a Deus, eu nunca precisei de depender de ninguém. Eu não estou a dizer com isso que eu sou melhor do que alguém. O que eu estou a dizer é que eu torço, eu oro para que tu também não precises de depender de ninguém. Que tu possas comer do teu próprio trabalho, do suor do teu próprio trabalho, porque na palavra também está escrito que aquele que não quiser trabalhar, que não coma. Por isso hoje vamos orar para que Deus abra uma porta de trabalho aonde ela não existe. Eu espero que esse testemunho tenha edificado a tua fé e te dê forças para continuar, mesmo que tu olhes para todos os lados e tu não vejas aonde será que a porta vai se abrir. Então, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entro agora na tua presença e eu apresento-te cada pessoa que está comigo, que está presente comigo nesta oração, em espírito e em verdade. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que, assim como tu arranjaste não só um, Pai, não só dois, mas três trabalhos para mim, dentro de todas as minhas limitações, quando eu nem sabia, Pai, de onde estes trabalhos poderiam vir, tu abriste as portas para mim, Pai. Tu conheces as nossas limitações, os nossos desejos, as nossas lutas e até mesmo os nossos medos, Deus. O nosso medo de não ser bom o suficiente, de não termos a formação suficiente para conseguirmos uma porta de trabalho, para que nós possamos viver dignamente, assim como está escrito na tua palavra, Deus. Mas eu te peço agora, em nome do teu Filho amado, Pai, que tu olhes pela vida de cada pessoa que está comigo nesta oração, pelas necessidades desta pessoa, e que tu abras, Pai, a porta de emprego que esta pessoa tanto precisa, que esta pessoa tanto necessita para poder viver uma vida digna, uma vida que honre a tua palavra, que honre o teu nome, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus que esta pessoa possa vir a ter, Pai, uma vida digna, a trazer o alimento para a sua casa. Esse pai de família que está talvez desesperado por ter perdido o seu emprego, Senhor Deus, por não conseguir trazer o alimento para a sua casa, para os seus filhos, Pai. Ou até mesmo esta mãe solteira que é completamente limitada, assim como eu um dia já fui, que não tem onde deixar os seus filhos, Pai, para ir trabalhar e com isso trazer a alimentação para os seus filhos, Pai. Tu conheces, Pai, as nossas limitações, Senhor Deus. Então, abre tu, Pai, as portas que estão fechadas, Senhor. Eu não sei aonde
é que esta porta poderá se abrir, vai se abrir, mas eu tenho fé, Senhor Deus, que assim como Tu abriste para mim as portas de 3 trabalhos, Tu has de abrir também a porta de trabalho para esta pessoa necessitada e que estás confiante no Teu milagre. Deus, eu Te peço também que, caso, Pai, o inimigo esteja a agir através da falta de trabalho, do desemprego, Pai, da falta de dinheiro, para agir nesta família, Pai, para que haja brigas, para que haja discussões e quem sabe separação, porque nós sabemos, Pai, que quando começa a haver a preocupação, Pai, de não poder pagar uma renda, de não ter alimentos para casa, também começa assim a haver brigas, não é, Pai? Sentimentos de impotência, e muitas vezes é onde o inimigo entra na vida das pessoas para gerar brigas e discórdias e quem sabe separação. Então que Tu uses, Pai, esse momento, Pai, difícil que esta família pode estar a passar, para lhes juntar em amor, em fé, em esperança, Pai, como um casal, como uma família, Pai, e que o inimigo não tenha forças para reinar nesta casa, Senhor, nesta família, Senhor Deus. Eu repreendo aqui em nome de Jesus todo o espírito da confusão, de brigas, Pai, da separação, todo o espírito de miséria, Pai, que possa estar a agir através do desemprego, Pai, através da falta de dinheiro na vida desta pessoa, na vida deste casal, e que ainda com todas as dificuldades, Pai, ainda com todas as faltas que possa existir, que seja nítido na vida destas pessoas, na vida deste casal, a esperança, a fé em Ti, na Tua palavra, na Tua provisão, a provisão do Senhor Deus, que não falha, que está sempre a nos dar aquilo que nós necessitamos, Pai. Por isso, eu Te peço e eu Te entrego em nome de Jesus cada pessoa que neste momento está necessitada, cada família, Pai. Eu entrego nas Tuas mãos todos aqueles que precisam de um trabalho para viver dignamente, assim como está na Tua palavra, e para glorificar o Teu nome, não só através da vida dela, mas ajudando os necessitados, Pai, aqueles que, assim como elas, um dia também já estiveram necessitados. Pai, age Tu nas nossas vidas, dá às pessoas, Pai, que precisam uma porta de emprego, e aonde há o medo, Pai, de vir a perder, da pessoa vir a perder o seu trabalho, que Tu não deixes com que esta pessoa venha perder o seu trabalho, e ainda que aconteça, Pai, que logo a seguir Tu possas apresentar, Tu possas abrir uma nova porta de emprego para esta pessoa, e que o Teu nome seja honrado e glorificado através destas vidas, através das nossas vidas. Pai, é um orgulho muito grande para mim ter cada um dos meus trabalhos, sair de casa de manhã, olhar para as pessoas e elas saberem que eu sou, apesar de ser sozinha, mãe solteira, eu sou aquela que trago o pão nosso de cada dia para a minha casa, para o meu filho, com o suor digno do meu trabalho, Pai. Por isso eu Te agradeço. Eu Te agradeço também pela minha vida. Eu Te agradeço, Pai, pela minha casa. Eu Te agradeço pelos meus 3 trabalhos. Eu Te agradeço, Pai, por Tu mostrares que dentro da minha limitação, Tu és o Deus que não tem limites, o Deus ilimitado. E eu Te agradeço, e eu Te honro, e eu Te glorifico, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima vez, até a próxima caminhada com Deus. Tchau!